mosteiro Taktsang, conhecido também como Ninho do Tigre, está situado à beira de um penhasco nos Himalaias, no Reino do Butão. Este lugar, como que pairando entre as nuvens, evoca antigas lendas e uma força espiritual poderosa. Acredita-se que no século VIII, o grande guru Padmasambhava, fundador do budismo tibetano, tenha chegado aqui montado nas costas de uma tigresa para meditar em uma caverna. Este mosteiro tornou-se um símbolo de fé e resiliência. Erguido a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, parece flutuar entre o céu e a terra, agarrando-se às cristas rochosas. Ao se aproximar de Taktsang, você é recebido por uma vista hipnotizante. As paredes brancas do mosteiro, contrastando com o profundo céu azul e a verdura dos pinheiros que cercam as formações rochosas. O caminho até o mosteiro exige considerável esforço. A trilha serpenteia por estreitas veredas montanhosas, passando por densas florestas e pontes de pedra. No caminho, viajantes cansados podem parar em pequenas casas de chá para recuperar as forças antes da última subida. Esta jornada é não apenas física, mas também espiritual. Cada passo aproxima da compreensão da grandeza da natureza e da fé humana. As fachadas do mosteiro são adornadas com requintados ornamentos e afrescos que contam a história dos santos budistas e seus feitos. Os salões internos, impregnados com aroma de incenso, guardam relíquias centenárias e rolos com mantras. O tempo aqui parece ter parado. No silêncio, ouve-se apenas o vento e o eco das orações, que parecem se espalhar por todo o vale. Este é um lugar onde o espiritual e o material se entrelaçam, criando uma atmosfera única. Um dos fatos mais intrigantes sobre Taktsang é que ele nem sempre foi acessível a viajantes comuns. Apenas nas últimas décadas o mosteiro se abriu para peregrinos e turistas, tornando-se uma verdadeira joia do Butão, atraindo pessoas de todo o mundo. Sua localização única e história antiga fazem de Taktsang não apenas um local de adoração, mas também um símbolo da harmonia entre o homem e a natureza. O Ninho do Tigre, intemporal, continua a inspirar e surpreender, permanecendo um mistério à beira do mundo. O mosteiro Tengboche, situado no coração do Himalaia, a uma altitude de 3.867 metros, parece flutuar entre as nuvens. Este mosteiro budista no Nepal, cercado por majestosos picos, parece estar à beira da terra. Diante dele se ergue o Everest, enquanto ao longe se vislumbram os picos nevados de Lhotse, Nuptse e Ama Dablam. Em Tengboche, como em uma moldura mágica, a natureza e a espiritualidade se fundem em uma só. Ao se aproximar do mosteiro, você é envolvido por densas florestas de coníferas, e o ar se enche com o aroma de pinheiros e o frio cortante das montanhas. Por toda parte, ouve-se apenas o suave sussurro do vento e o tilintar de sinos que vem do mosteiro. A própria construção, realizada no tradicional estilo tibetano, se destaca como uma mancha vibrante contra o fundo das picos brancos. Detalhes vermelhos e dourados adornam os edifícios, criando um contraste com a natureza austera ao redor. No interior, tudo está impregnado de uma história antiga. As paredes estão cobertas de afrescos coloridos que retratam cenas da vida de Buda e histórias míticas. Tengboche não é apenas um mosteiro, mas um importante centro espiritual. Aqui, anualmente, ocorre o festival Mani Rindu, que atrai peregrinos e turistas de todo o mundo. Durante este evento,
Os monges realizam danças rituais com máscaras coloridas, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. Este ritual espetacular, repleto de energia e misticismo, adiciona uma atmosfera especial a um lugar que já é encantador. Um dos aspectos surpreendentes do mosteiro é sua resistência diante das forças da natureza. Em 1934, Tenboshi foi completamente destruído por um terremoto, mas foi então restaurado com a ajuda da comunidade local e esforços internacionais. Em 1989, um incêndio novamente destruiu grande parte da estrutura, mas o mosteiro foi mais uma vez reconstruído. Essa resiliência e devoção dos moradores mostram o quão importante este lugar é para as pessoas e sua cultura. Tenboshi não é apenas um mosteiro no fim do mundo, mas um símbolo de força espiritual e resistência, harmoniosamente integrado na majestosa paisagem himalaia. Sua história, cercada de mitos e lendas, continua a inspirar e atrair aqueles que buscam paz interior e harmonia com a natureza. O mosteiro Tiksey, localizado no norte da Índia, na região de Ladakh, parece uma maravilha arquitetônica, como se flutuasse sobre a terra. Este mosteiro budista, aninhado no topo de uma colina no Vale do Indo, impressiona por sua localização e escala. Visualmente lembra uma versão em miniatura do famoso Potala em Lhasa, no Tibete, mas não menos impressionante. Tiksey é um lugar onde antigas tradições e práticas espirituais se fundem em harmonia com a beleza austera do deserto montanhoso. Remoto da civilização, o mosteiro parece congelado na eternidade. As paredes brancas de seus edifícios contrastam com os escuros declives das montanhas, criando a ilusão de que foi esculpido da própria pedra. Aqui, a mais de 3.600 metros acima do nível do mar, o ar é puro e transparente, e o céu parece infinitamente profundo e azul. O complexo de vários níveis consiste em templos, salas de oração e acomodações que descem em cascata pela encosta da colina. Os raios de sol brincam nas cúpulas douradas e estátuas, preenchendo o espaço com uma luz especial. Dentro do mosteiro, reina uma atmosfera de tranquilidade e serenidade. Aqui se encontra uma das maiores estátuas de Buda em Ladakh, com 15 metros de altura. Feita de barro e coberta de ouro, cria uma sensação de grandeza e santidade. O denso aroma de incenso permeia o ar, enquanto o som dos tambores de oração e mantras intensifica a sensação de desprendimento da agitação mundana. Este é um lugar onde o tempo parece fluir de maneira diferente, permitindo esquecer as preocupações cotidianas e se concentrar na busca espiritual. Um fato interessante: o mosteiro Tiksey foi fundado no século XV e desde então permanece um importante centro de estudo do budismo. Anualmente, realiza-se aqui o festival Gustor, quando os monges executam danças rituais com máscaras, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. Este evento atrai peregrinos e turistas de todo o mundo, conferindo ao mosteiro um significado especial. Hoje, assim como há muitos séculos, o mosteiro Tiksey continua a ser um lugar onde se pode sentir a grandeza e a tranquilidade do mundo espiritual, cercado pela majestosa natureza. Sua arquitetura, história e atmosfera única fazem dele um verdadeiro tesouro de Ladakh, um lugar que permanecerá para sempre na memória de todos que o visitam. Lamayuru
é um antigo mosteiro budista localizado no estado indiano de Ladakh, a mais de 3.500 metros acima do nível do mar. Ele se ergue sobre um penhasco rochoso, cercado por montanhas áridas e desoladas, que parecem proteger este lugar sagrado do mundo exterior. Lamayuru, conhecido como o Mosteiro da Lua, não recebeu seu nome à toa. Aqui, entre afloramentos de pedra e colinas estéreis, a paisagem adquire características extraterrestres. Parece que você está em outro planeta, onde não há nada além do vento e do silêncio. As encostas ao redor de Lamayuru estão cobertas por formações peculiares de arenito e argila, que lembram crateras lunares. Essas formações criam padrões incomuns de sombras e luz, especialmente quando o sol começa a se inclinar para o pôr do sol. As cores mudam do amarelo arenoso ao laranja profundo, e ao anoitecer, tudo ao redor se torna misteriosamente azul. Nesses momentos, o mosteiro parece flutuar sobre a terra, cercado por um mar de ondas de pedra. A história deste lugar remonta ao século XI, quando foi fundado como parte da escola Kagyu, uma das tradições do budismo tibetano. Segundo a lenda, aqui existia um enorme lago, e o grande mestre Naropa o secou para construir o mosteiro. Dentro do mosteiro escondem-se estátuas antigas, afrescos e manuscritos que guardam sabedoria secular. Mas não é apenas o significado religioso que torna Lamayuru especial. Todo ano, aqui acontece o colorido festival Yuru Kabgyat, quando os monges realizam danças sagradas com máscaras e vestes vibrantes. Este espetáculo enche o mosteiro de vida e energia, transformando-o em um verdadeiro centro de atração espiritual. Um dos fatos mais interessantes sobre Lamayuru é sua conexão com os ciclos da natureza. Os habitantes locais acreditam que o mosteiro está situado em um lugar onde, na antiguidade, rituais de adoração aos deuses lunares e solares eram realizados. Esse simbolismo da luz da lua e das sombras lunares ainda é sentido aqui, especialmente à noite, quando a lua inunda o mosteiro com sua luz fria. Lamayuru, como um farol no deserto, continua a ser um lugar onde o tempo e o espaço adquirem um novo significado. A mais de 3.600 metros de altitude, cercado pelas severas e majestosas montanhas do Himalaia, ergue-se o mosteiro Hemis. Este é o maior e mais rico mosteiro budista em Ladakh, Índia, fundado no século XVII. Escondido dos olhares curiosos entre rochas e passagens montanhosas, Hemis parece um gigante guardião, protegendo os antigos segredos do passado. As vibrantes bandeirinhas coloridas, tremulando ao vento, se destacam em nítido contraste com as rochas cinzentas e marrons, criando a impressão de que alguém pintou este mosteiro diretamente na tela da natureza. Do alto, o mosteiro se assemelha a um complexo quebra-cabeça arquitetônico, onde as maciças paredes de pedra e tijolo se integram harmoniosamente ao relevo local. Envolto por uma leve névoa matinal, Hemis parece flutuar sobre a terra, enquanto suas paredes brancas e cúpulas douradas brilham nos primeiros raios de sol. Dentro do mosteiro esconde-se um tesouro de artefatos únicos, antigos tankas, estátuas ancestrais e manuscritos que preservam com carinho o legado dos ensinamentos budistas. Cada canto deste lugar está impregnado com o espírito de tradições e rituais antigos que ainda vivem nos corações dos monges. Um destaque especial é o festival anual Hemis Tsechu, realizado em homenagem ao guru Padmasambhava.
Durante este evento, os monges executam danças místicas, vestidos com trajes e máscaras vibrantes, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. Este espetáculo atrai peregrinos e turistas de todo o mundo, que buscam tocar essa lenda viva. Ao redor, ouvem-se os sons de tambores e trompetes, criando a atmosfera de um verdadeiro teatro ao ar livre. Curiosamente, o mosteiro abriga uma das maiores coleções de tankas do mundo, pinturas que retratam cenas da vida do Buda e de outras figuras significativas do budismo. Essas antigas obras de arte surpreendem não apenas pela sua preservação, mas também pela maestria de sua execução, tornando Ems um importante centro cultural na região. Por fim, vale mencionar que o mosteiro Ems, devido à sua remoteness e dificuldade de acesso, sobreviveu a muitos eventos históricos turbulentos, permanecendo intacto. Isso o torna não apenas um milagre espiritual, mas também arquitetônico, que continua a inspirar e encantar todos que se atreverem a cruzar as trilhas montanhosas e pisar em sua terra sagrada. O mosteiro Tawang, localizado no estado indiano de Arunachal Pradesh, parece flutuar a 3.000 metros acima do nível do mar, emoldurado pelas majestosas Himalaias. É um lugar onde a espiritualidade literalmente se eleva ao céu e a arquitetura evoca as antigas tradições do budismo tibetano. Fundado no século XVII, Tawang é um dos maiores mosteiros do mundo e, sem dúvida, o mais importante centro budista fora do Tibete. Suas paredes, dispostas em torno de um pátio retangular, formam um pequeno universo autossuficiente, onde os monges vivem e oram, longe da agitação do mundo exterior. Quando você se aproxima do mosteiro, ele surge de repente contra o pano de fundo das poderosas montanhas, como um castelo de conto de fadas, guardando segredos de crenças ancestrais. Suas imensas paredes brancas e telhados dourados brilham ao sol, criando a sensação de que o edifício literalmente irradia luz de dentro. Dentro do mosteiro reina uma atmosfera de serenidade. Os sons das orações que ecoam do salão principal se misturam ao sussurro do vento e ao tilintar dos sinos, criando uma melodia hipnotizante. O templo principal, Dukang, é adornado com magníficos frescos e estátuas, cada uma contando sua própria história sobre a vida de Buda e seus discípulos. No centro das atenções está a enorme estátua dourada de Buda Maitreya, com quase 13 metros de altura, que se ergue sobre os visitantes, lembrando a eternidade e a imutabilidade das verdades espirituais. Curiosamente, o mosteiro Tawang foi fundado por Lodre Gyaltso, um seguidor da linhagem Gelug, a qual pertence também o Dalai Lama. Isso confere ao lugar um significado especial. Aqui, frequentemente, ocorrem cerimônias e festivais que atraem peregrinos e turistas de todo o mundo. Um dos eventos mais marcantes é o festival anual Chechu, quando os monges realizam danças com máscaras, simbolizando a vitória do bem sobre o mal. É notável que este mosteiro continue a viver e se desenvolver, apesar de sua remoteness. Sua biblioteca abriga milhares de manuscritos e textos antigos, muitos dos quais são fontes únicas de conhecimento sobre o budismo e a história da região. É aqui que se pode sentir o sopro do tempo e perceber como passado e presente se entrelaçam em um único fluxo. O mosteiro Tawang é um lugar onde as fronteiras entre o mundo material e o espiritual se dissolvem, criando um espaço para reflexão e paz interior.
No coração do Tibete, a uma altitude de 4.500 metros acima do nível do mar, estende-se o mosteiro Ganden. Um dos 3 grandes mosteiros da escola Gelug, ele se ergue como uma fortaleza impenetrável, pairando entre as nuvens. Dali, vistas de tirar o fôlego se descortinam sobre o Himalaia. Picos montanhosos cobertos de neve e vales profundos, escondidos na sombra. O mosteiro parece talhado nas rochas, suas paredes e telhados se integrando à paisagem, refletindo o vibrante sol tibetano. Ganden é não apenas um centro espiritual, mas também um símbolo de força e resistência, essenciais para sobreviver neste terreno árido. Ao mergulhar na atmosfera de Ganden, percebe-se que cada pedra aqui guarda tradições e sabedoria centenárias. Os majestosos salões do mosteiro são adornados com frescos vibrantes que retratam cenas da vida do Buda e dos mestres do budismo. Essas pinturas, impregnadas com as cores do mundo tibetano, contam histórias sobre paz e harmonia, tão necessárias neste canto remoto do planeta. Ao fundo, o vento barulhento e o tilintar dos sinos fazem os edifícios do mosteiro parecerem vivos, como se respirassem e sussurrassem seus segredos. As trilhas de areia que ligam um edifício ao outro serpenteiam pelas encostas das montanhas, deixando para trás os rastros de milhares de peregrinos que passaram por aqui ao longo dos séculos. A cada primavera, Ganden acolhe o festival Chetong, atraindo peregrinos de todo o Tibete. Neste evento, os monges exibem enormes tangkas, pinturas em seda que simbolizam compaixão e iluminação. Essas obras se desdobram nas encostas da montanha, criando um espetáculo verdadeiramente hipnotizante, impossível de esquecer. Nesses momentos, Ganden se transforma em um verdadeiro centro da vida espiritual, onde tradições e fé se entrelaçam com a força da natureza. Curiosamente, Ganden foi fundado em 1409 pelo famoso reformador Tsongkhapa, tornando-se o primeiro mosteiro da escola Gelug. Seu legado continua vivo até hoje, apesar das provações do tempo e da história. Reconstruído após as destruições da metade do século XX, o mosteiro continua a atrair aqueles que buscam iluminação e paz interior entre os picos montanhosos. Ao concluir a jornada por Ganden, é impossível não mencionar as florestas de cedros que cercam o mosteiro. Essas árvores antigas, como sentinelas, guardam a calma e o silêncio, criando uma atmosfera de serenidade e proteção. Ganden permanece como um lugar onde a natureza e a espiritualidade se fundem, formando uma harmonia única, acessível apenas àqueles que estão dispostos a subir até essa altura. O monastério suspenso de Xuankun é uma incrível maravilha arquitetônica, escondida na encosta da montanha Hengshan, na província de Shanxi, China. Este antigo monastério, construído há mais de 1.500 anos, parece literalmente ter brotado da rocha vertical, como se flutuasse sobre a terra. Aparentemente, um movimento em falso e a estrutura desmoronaria, mas ela permanece firme há séculos, despertando admiração e reverência. O monastério se tornou um símbolo de resistência e harmonia com a natureza, como se seus criadores tivessem desafiado intencionalmente as leis da gravidade. Ao olhar para Xuankun, é impossível não notar como as construções de madeira se entrelaçam de maneira peculiar com a rocha. Longas varandas, sustentadas por finas colunas, parecem suspensas no ar, a poucos metros acima de um profundo desfiladeiro. Essas colunas parecem frágeis,
mas na verdade são meticulosamente calculadas e executadas para máxima estabilidade. A luz do sol, filtrando-se através das estreitas fendas, dança sobre as superfícies de madeira e pedra, criando sombras intrigantes e acentuando o contraste entre os cantos escuros e as fachadas brilhantes. A altura do monastério em relação ao nível do solo é de cerca de 75 metros, proporcionando uma vista deslumbrante das redondezas. O segredo da estabilidade de Xuan-Kun reside não apenas em cálculos precisos, mas também em uma construção especial. O edifício está fixado em longas vigas cravadas na rocha. Essas vigas, juntamente com as colunas, criam uma ilusão de leveza e flutuação, embora, na verdade, sustentem todo o peso do monastério. A madeira utilizada na construção passou por um tratamento especial, permitindo que resistisse ao clima severo e ao passar do tempo. No interior do monastério, há salões dedicados a várias tradições religiosas. Aqui podemos encontrar imagens de Buda, Laozi e Confúcio, tornando-o um lugar único para buscas espirituais. Um fato interessante: segundo a lenda, o monastério foi construído durante o reinado da dinastia Wei do Norte, para evitar inundações. No entanto, essa não é a única função que ele desempenhou. Xuan-Kun serviu como refúgio para monges que buscavam solidão e prática espiritual em um lugar tranquilo e isolado, longe da agitação do mundo. Hoje em dia, Xuan-Kun continua a atrair peregrinos e turistas, encantando com sua arquitetura única e atmosfera. Este antigo monastério, como se estivesse flutuando no ar, permanece um símbolo da harmonia entre o homem e a natureza, da habilidade e da fé. Ele nos lembra que até os sonhos mais audaciosos podem se tornar realidade se você escolher a base certa. No coração da China, na província de Hubei, erguem-se as majestosas montanhas Wudangshan. Esses picos misteriosos, envoltos em uma névoa eterna, tornaram-se lar de um dos locais espirituais mais venerados do mundo, os mosteiros Wudang. Aqui, a mais de 1.500 metros de altitude, entre florestas densas e rochas peculiares, nasceu a arte do Tai Chi Chuan e floresceu o taoísmo. Os mosteiros Wudang não são apenas construções religiosas, mas um complexo onde cada templo, pavilhão e ponte conta a história de séculos, repleta de misticismo e busca espiritual. As montanhas Wudang, com suas encostas íngremes e desfiladeiros recortados, criam a sensação de que a natureza mesma se tornou uma mestre da caligrafia, desenhando no pano da terra padrões intrincados. As encostas estão cobertas por um denso tapete de pinheiros e ciprestes, que, como em uma dança, se curvam ao vento. E aqui, nesta harmonia natural, está congelada uma sinfonia arquitetônica. As paredes vermelhas dos mosteiros e os telhados dourados das pagodes contrastam com o fundo verde das montanhas e a azulidade do céu. Em dias ensolarados, a luz brinca na superfície dos lagos, refletindo a grandeza dos templos e criando a impressão de que eles flutuam no ar. Os mosteiros Wudang não são apenas um lugar de oração, mas um testemunho vivo da antiga arte e filosofia. Lendas dizem que foi nessas montanhas que os imortais concederam aos humanos os segredos da imortalidade e da harmonia com a natureza. Cada templo aqui tem sua história única. Por exemplo, o Salão Dourado no topo da montanha Tianzhu, construído inteiramente de bronze, foi erguido na dinastia Ming e até hoje impressiona por sua monumentalidade e elegância.
Esses santuários tornaram-se fonte de inspiração para muitas gerações. Suas paredes guardam segredos que se revelam apenas àqueles que estão prontos para ouvir. É interessante notar que nos mosteiros Wudang ainda existem escolas de artes marciais, onde os alunos aprendem não apenas técnicas de combate, mas também a filosofia do taoísmo. Este lugar tornou-se uma verdadeira meca para aqueles que buscam a harmonia entre corpo e espírito, que aspiram ao autoconhecimento e à compreensão do mundo através de práticas ancestrais. Ao concluir sua jornada por essas montanhas enigmáticas, vale mencionar que os mosteiros Wudang estão incluídos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco, o que confirma sua importância histórica e cultural. Eles continuam a inspirar e atrair peregrinos e turistas de todo o mundo, fazendo com que cada um reflita sobre o eterno e o imperecível. O complexo do Templo Putu Zongcheng, localizado em Chengde, China, é uma das mais impressionantes joias arquitetônicas que se erguem à beira do mundo. Este majestoso complexo construído no século XVIII é famoso por sua arquitetura única, que combina elementos dos estilos tibetano e chinês. O Putu Zongcheng foi erguido por ordem do imperador Qianlong, em homenagem ao seu 60º aniversário e como símbolo de respeito ao budismo tibetano. Este complexo de templos, situado na encosta de uma colina, lembra o famoso Potala, em Lhasa, sendo frequentemente chamado de Pequeno Potala. A estrutura complexa do complexo impressiona pela diversidade de formas e cores. As massivas paredes vermelhas, as estúpidas brancas e os telhados dourados criam um contraste que se destaca no cenário ao redor. Ao olhar para este complexo, parece que ele flutua nas nuvens, elevando-se sobre as colinas verdes e as densas florestas. O Putu Zongcheng ocupa uma área de 12.000 metros quadrados, tornando-se um dos maiores entre os 8 templos externos de Chengde. Sua estrutura em múltiplos níveis e forma escalonada dá a impressão de que está se elevando aos céus, como se quisesse unir a terra e o mundo espiritual. Muitos pavilhões, salões e palácios, dispostos em diferentes níveis, estão conectados por um intrincado sistema de passagens e escadas. Essa complexidade arquitetônica simboliza o difícil caminho para a iluminação e a ascensão espiritual. Dentro dos templos, é possível encontrar magníficas estátuas de Buda, elegantes afrescos e painéis de madeira esculpidos, cada um contando sua própria história. O Putu Zongcheng é não apenas um local de adoração, mas também um museu ao ar livre, onde cada elemento carrega um profundo simbolismo e reflete a rica tradição cultural. É interessante notar que a construção deste complexo levou apenas 4 anos, uma velocidade surpreendente para um projeto de tal magnitude. Isso foi possível graças ao uso de técnicas de construção inovadoras e ao trabalho coordenado de milhares de mestres de diferentes partes da China. Cada pedra e cada detalhe foram cuidadosamente escolhidos e instalados, levando em conta a simbologia e a estética próprias deste lugar. O Putu Zongcheng tornou-se um símbolo de unidade e harmonia, uma manifestação da troca cultural e da riqueza espiritual que foi transmitida de geração em geração. Por fim, vale ressaltar que o Putu Zongcheng, apesar de sua remoteness, continua a ser um importante local de peregrinação e troca cultural, atraindo milhares de visitantes de todo o mundo. Esta cidadela espiritual à beira do mundo continua a inspirar e a maravilhar,
lembrando-nos de como o ser humano pode habilmente unir o terreno e o celestial, criando incríveis obras-primas arquitetônicas. A pagoda Shwedagon, localizada em Yangon, Mianmar, ergue-se sobre a cidade, atraindo a atenção com seu brilho dourado. Este templo budista, um dos mais venerados do país, parece flutuar à beira do mundo, conectando o terreno ao celestial. A lenda diz que a pagoda contém 8 fios de cabelo do Buda Gautama, o que a torna não apenas uma obra-prima arquitetônica, mas também um importante centro espiritual. Majestosa e enigmática, Shwedagon tornou-se um símbolo de fé e resiliência, unindo passado e presente. À primeira vista, a pagoda impressiona por sua escala. Sua altura atinge 110 metros e sua superfície é adornada com mais de 60 toneladas de ouro. Nos raios do sol, ela brilha como um gigantesco farol, indicando o caminho para a iluminação. Esta taça dourada parece flutuar no ar, sustentada apenas por finas colunas de oração e fé. Cada detalhe da pagoda, desde os delicados ornamentos até as numerosas estátuas de Buda, testemunha a maestria dos arquitetos e a milenar história do budismo na região. No topo do pináculo, um enorme diamante está fixado, cercado por milhares de pedras preciosas que refletem a luz e preenchem o espaço com magia. Ao redor da pagoda encontram-se numerosas salas de oração, cada uma única e cheia de mistérios. Os degraus que levam ao templo são emoldurados por estátuas de seres míticos, guardiões da paz do lugar sagrado. Ao passear pelo terreno, mergulha-se em uma atmosfera de reverência e tranquilidade. A iluminação noturna transforma Shwedagon em um espetáculo fantástico. A luz cintila nas superfícies douradas, criando a ilusão de que o templo vive sua própria vida e respira junto com a cidade. Um fato interessante: durante o período colonial, os britânicos usaram o território da pagoda como acampamento militar, mas mesmo isso não conseguiu ofuscar sua grandeza espiritual. Shwedagon permaneceu como um símbolo de resistência nacional e esperança de independência. Suas paredes testemunharam tanto orações pacíficas quanto tumultuosos protestos, repletos de paixão e sede de liberdade. Hoje a pagoda Shwedagon continua a ser um local de peregrinação para milhões de fiéis, que vêm aqui para elevar suas preces e encontrar paz. Ela continua a inspirar e surpreender com sua beleza e força, como se lembrasse a cada um que à beira do mundo sempre haverá um lugar para a fé e esperança. Esta estrutura impressionante serve como uma ponte entre épocas, ligando antigas lendas a sonhos modernos, e permanece como um lugar onde a eternidade encontra o instante. No coração de Mianmar, nas vastas extensões do Vale do Rio Irrawaddy, se estende a cidade templária de Bagan. Este é um lugar onde o tempo parece ter parado e milhares de antigos templos e pagodes flutuam sobre a terra. Bagan não é apenas uma zona arqueológica, é um verdadeiro tesouro espiritual, a encarnação da arquitetura budista medieval, que se ergue à beira do tempo e do espaço. Com uma extensão de 40 quilômetros quadrados, Bagan surpreende e fascina com seus contornos majestosos que impressionam especialmente ao pôr do sol, quando a luz os transforma em silhuetas douradas. A arquitetura de Bagan é única. Aqui existem mais de 2.000 templos preservados, com idades que chegam a 1.000 anos.
Cada um deles tem sua própria história e simbolismo, mas juntos criam a impressão de uma cidade fantasma mística que milagrosamente sobreviveu através dos séculos. As paredes de pedra, cobertas de entalhes e afrescos, contam sobre a vida e as crenças dos antigos birmaneses. Edifícios de diferentes alturas e formas, desde maciços stupas até elegantes pagodes, formam uma paisagem complexa que parece ao mesmo tempo caótica e harmoniosa. A natureza e a arquitetura se fundem em uma só, criando a impressão de que os próprios deuses contribuíram para a criação deste lugar único. O encanto especial de Bagan é dado por suas combinações de cores. Ao amanhecer e ao entardecer, a luz brinca nas paredes de tijolos, tingindo-as com tons quentes de vermelho e dourado. Durante o dia, quando o sol está no zênite, as antigas pedras adquirem tons mais suaves e delicados, enquanto as sombras dos templos criam padrões curiosos no chão. Na estação das chuvas, os campos verdes e as árvores contrastam com as silhuetas escuras dos pagodes, criando vistas pitorescas que permanecem para sempre na memória de quem as vê. Curiosamente, durante o auge de Bagan, nos séculos 11 a 13, mais de 10.000 templos, mosteiros e stupas foram construídos aqui. Embora muitos tenham sido destruídos por terremotos e pelo tempo, até mesmo as ruínas restantes impressionam com sua grandeza e complexidade arquitetônica. Este lugar se tornou não apenas um símbolo do patrimônio espiritual de Myanmar, mas também um testemunho da incrível diligência e habilidade dos antigos construtores. Talvez o símbolo mais marcante de Bagan seja a Pagoda Ananda, uma maravilha arquitetônica, frequentemente chamada de agulha dourada por sua forma esbelta e rica ornamentação. Dentro da pagoda há 4 enormes estátuas de Buda, que olham para os 4 pontos cardeais, simbolizando a eternidade e a presença onipresente. Este templo, assim como muitos outros em Bagan, continua a ser um local de peregrinação para budistas de todo o mundo. Bagan não é apenas ruínas de uma cidade antiga, é uma encarnação viva da história e da cultura que continua a inspirar e fascinar as pessoas. Cada pedra aqui fala de eternidade. Cada templo abre uma nova página no livro do tempo e juntos criam um mundo surpreendente, cheio de mistérios e enigmas que se ergue à beira do mundo, entre o passado e o futuro. O mosteiro Debre Damo ergue-se sobre um penhasco íngreme no norte da Etiópia, na região de Tigré. Este lugar, como que congelado no tempo, atrai a atenção por sua localização e atmosfera. Chegar aqui é possível apenas por uma única trilha estreita que leva ao topo do rochedo, a 600 metros de altura. Fundado no século VI, este mosteiro tornou-se um símbolo de isolamento e resistência espiritual. A paisagem ao redor impressiona com seus contrastes. Maciços de rochas, cobertos de vegetação e árvores raras se interrompem abruptamente, revelando vistas de vales sem fim. A terra aqui é marcada por fendas profundas e a paleta de cores varia do terracota ao arenoso. Em dias ensolarados, a luz brinca nas paredes de pedra do mosteiro, criando a ilusão de que ele flutua sobre a terra. A arquitetura dos edifícios, feitos de pedra e madeira, se harmoniza com a paisagem natural, criando uma atmosfera de solitude e tranquilidade. Curiosamente, o mosteiro Debre Damo está aberto apenas para homens. O acesso às mulheres é proibido há séculos. Isso se deve a antigas tradições e crenças que ainda são respeitadas pelos monges locais.
Para entrar é necessário usar uma correia de couro pela qual se deve escalar até o topo do rochedo. Esse modo de ascensão exige considerável destreza e coragem, conferindo ao mosteiro um aspecto ainda mais misterioso e inacessível. O mosteiro abriga em suas paredes uma das bibliotecas mais antigas da Etiópia. Aqui estão reunidos manuscritos únicos, escritos na língua Ge'ez, que narram a rica história da região e suas tradições espirituais. Esses textos, cuidadosamente preservados pelos monges, continuam a ser estudados por historiadores e teólogos, revelando novas páginas do passado. Debre Damo não é apenas um lugar de oração e meditação, mas também um museu vivo que continua a inspirar aqueles que buscam tocar o desconhecido mundo dos antigos conhecimentos e crenças. No sul da Armênia, à beira de um profundo desfiladeiro do rio Vorotan, parece flutuar no ar o mosteiro de Tatev. Ele parece ter brotado da rocha sobre a qual se ergue e dá a impressão de que a qualquer momento vai despencar no abismo. Este mosteiro, fundado no século IX, é um testemunho vivo da arquitetura medieval armênia e da vida religiosa. Mas o que realmente o torna especial é sua localização na borda do mundo, onde a realidade se funde com os céus. A primeira coisa que impressiona é a majestosa vista das montanhas e desfiladeiros ao redor. Aqui, a mais de 1.500 metros de altura, o horizonte se estende até a eternidade e o ar é tão puro que cada detalhe da paisagem parece ser contornado por uma linha delicada. As paredes de pedra do mosteiro, desgastadas pelo tempo, adquiriram um nobre tom cinza, que muda a cada movimento do sol. Em dias ensolarados, elas brilham com um suave dourado, enquanto em dias nublados, tornam-se quase negras, fundindo-se com as nuvens. Este lugar parece feito para reflexões e meditações, onde o silêncio é quebrado apenas pelo sussurro do vento e pelos raros gritos das aves. Mas Tatev não é apenas um refúgio isolado para monges. Na Idade Média, foi um dos maiores centros espirituais e educacionais da Armênia. Aqui ensinava-se filosofia, astronomia e artes, transformando o mosteiro em uma verdadeira fortaleza do conhecimento. Durante esse período, Tatev prosperou, apesar das constantes ameaças de conquistadores. Suas paredes testemunharam tanto alegrias quanto tristezas, e isso as torna ainda mais significativas. Um fato interessante: o mosteiro é acessado pela mais longa teleférico reversível do mundo, com mais de 5 quilômetros de extensão. Ele conecta Tatev à aldeia de Alidzor, proporcionando uma vista deslumbrante do desfiladeiro Vorotan e das paisagens montanhosas. Não é apenas uma maneira única de chegar ao mosteiro, mas uma verdadeira aventura que permite vislumbrar esta maravilha da arquitetura de uma perspectiva aérea. No centro do mosteiro ergue-se uma estrutura impressionante, a coluna oscilante, conhecida como Gavazan. Esta maravilha da engenharia de 8 metros de altura é capaz de reagir a terremotos e movimentos da terra, alertando os monges sobre perigos. Um símbolo impressionante da conexão do ser humano com a natureza e de seu desejo de compreender seus mistérios. Aqui, na borda do mundo, o mosteiro de Tatev continua a ser um farol de fé e conhecimento, cercado por paisagens deslumbrantes que permanecem para sempre na memória de todos que as contemplam. O
mosteiro de Gegard, situado no pitoresco desfiladeiro do rio Azat, na Armênia, parece esculpido nas rochas circundantes. Ele não apenas se funde harmoniosamente com a natureza, mas também se tornou parte dela. Este antigo mosteiro é conhecido por sua arquitetura, parcialmente talhada na rocha, criando a impressão de que sempre esteve aqui, desde a criação do mundo. Gegard, que em tradução armênia significa lança, está associado à lendária lança de Longinus, que, segundo a tradição, um dia foi guardada aqui. A paisagem ao redor de Gegard lembra os terrenos áridos de outros planetas. Altas rochas, cercadas por uma densa vegetação, criam uma sensação de isolamento do resto do mundo. A luz do sol, penetrando através das estreitas fendas, ilumina as paredes do mosteiro, conferindo-lhes um tom dourado e acolhedor. As paredes de pedra, adornadas com entalhes e antigos padrões, parecem transportar para um passado distante. O rio Azat, que flui nas proximidades, adiciona uma sinfonia sonora a esta majestosa cena, seu murmúrio complementando a atmosfera de tranquilidade e eternidade. A história de Gegard começa no século IV, quando, segundo a tradição, aqui foi fundada a primeira comunidade monástica. No entanto, as construções atuais datam dos séculos XII e XIII. O templo principal do complexo, adornado com delicados entalhes e janelas em arco, preservou o espírito de sua época. No interior, na penumbra das antigas salas de pedra, sente-se uma atmosfera especial de sacralidade e silêncio, que é difícil de descrever em palavras. Nas cavernas rochosas que serviram como celas monásticas, ainda reina a frescura e parece que o tempo aqui parou. Atenção especial é atraída pelos numerosos khatkars, cruzes de pedra, habilmente esculpidas nas rochas e paredes do mosteiro. Cada uma dessas obras de arte em pedra possui suas particularidades e detalhes que podem ser contemplados por horas. Gegard tornou-se um objeto de patrimônio mundial da Unesco, o que confirma sua importância cultural e histórica. Curiosamente, uma das tradições menciona que em uma das cavernas estão escondidos tesouros, mas ao longo dos séculos nenhum deles foi encontrado. O mosteiro de Gegard não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um testemunho vivo da história e cultura da Armênia. Suas paredes centenárias guardam os segredos de tempos passados, enquanto a natureza ao redor intensifica a sensação de misticismo e grandeza. Este mosteiro atrai não apenas peregrinos, mas também viajantes que buscam tocar os antigos mistérios e desfrutar de uma beleza que não está sujeita ao tempo. Nas profundezas das montanhas rochosas do sul da Geórgia, esconde-se uma verdadeira joia da arquitetura antiga, o Mosteiro Cavernoso de Várzea. Este surpreendente complexo, esculpido em um penhasco vertical na margem direita do rio Kura, foi criado no século XII e serviu de abrigo para monges e habitantes contra os ataques de invasores. Várzea não é apenas um mosteiro, mas uma verdadeira cidade subterrânea que se estende por 13 andares e inclui mais de 600 cômodos, interligados por um labirinto de túneis e escadas. Do alto, parece que a rocha ganha vida, revelando seus segredos através de janelas e arcos bem definidos. Passeando pelos corredores sinuosos de Várzea, mergulha-se na atmosfera da Geórgia medieval. As paredes de pedra, cobertas de musgo e líquen, guardam os vestígios do tempo e o sussurro do passado. Os ambientes internos impressionam pela harmonia entre a rudeza natural
e a elegância arquitetônica. Aqui é possível ver afrescos que retratam cenas da vida de Cristo e dos santos, que ainda preservam a vivacidade das cores, apesar dos séculos que passaram. Janelas e varandas oferecem vistas deslumbrantes do Vale do Rio, onde o céu azul encontra a verdura das florestas e a superfície prateada das águas. A maior atenção é atraída pela Igreja da Assunção, a estrutura central do complexo. Ela é adornada com magníficos afrescos e ornamentos esculpidos. Dentro, reina um silêncio especial, interrompido apenas pelo eco dos passos. Aqui permanece a estátua da rainha Tamara, sob cuja proteção o mosteiro foi construído. A lenda diz que a rainha participou pessoalmente da escolha do local para a construção, e seu espírito ainda protege Várzea. No entanto, não é apenas a grandiosidade da arquitetura que torna este lugar único. No ano de 1308, um forte terremoto destruiu uma parte significativa do complexo, revelando ambientes anteriormente ocultos. Hoje, podemos ver como os salões e corredores pitorescos levam a um precipício, criando uma panorâmica de tirar o fôlego. Várzea permanece um lembrete vivo da força e resiliência do espírito que não se submete ao tempo e às provações da natureza. Várzea é um lugar onde história e natureza se fundem em uma só. Parece que as rochas aqui respiram, contando suas histórias eternas. Não é apenas um mosteiro, mas um símbolo de luta e fé, esculpido na pedra. O mosteiro David Gareja, situado nas montanhas desérticas do sudeste da Geórgia, parece estar preso à beira do mundo, lembrando tempos em que os eremitas buscavam solidão nos cantos mais remotos do planeta. Fundado no século VI por David, um dos 13 pais assírios que trouxeram o cristianismo à terra georgiana, este complexo esculpido nas rochas consiste em vários mosteiros que se estendem ao longo da cordilheira, impressionando pela harmonia com a natureza severa ao redor. As paisagens impressionantes em que se encontra parecem de outro planeta, colinas infinitas cobertas de ervas secas e penhascos rochosos, criando uma sensação de atemporalidade. Os tons cinzentos e ocre das falésias rochosas, contra as quais o mosteiro se estende, parecem infinitos em sua diversidade. À luz do sol, adquirem um tom dourado e, nas horas da tarde, suas texturas tornam-se mais contrastantes, como ondas petrificadas de um oceano de pedra. O complexo inclui mais de 20 mosteiros, muitos dos quais esculpidos nas rochas e ocultos dos olhares curiosos. Os interiores, adornados com antigos frescos, criam a sensação de uma viagem no tempo, já que alguns datam do século IX. Este é um lugar onde o tempo parece ter parado e as paredes do mosteiro guardam o eco dos séculos. Um dos aspectos mais surpreendentes de David Gareja é sua capacidade de evocar uma sensação de paz e tranquilidade, mesmo nas condições áridas ao redor. Aqui também se podem ver antigos sistemas de captação de água e canais que permitiram aos monges sobreviver nesta região árida. A maestria engenheira dos antigos monges impressiona. Eles criaram sistemas complexos para coletar água da chuva, a fim de sustentar a vida no mosteiro. Isso testemunha a incrível adaptação do ser humano às condições severas e sua capacidade de encontrar um equilíbrio com a natureza. David Gareja foi não apenas um centro espiritual, mas também cultural, onde diferentes tradições e conhecimentos se entrelaçavam. Apesar de sua remotinez, o mosteiro desempenhou um papel significativo na disseminação e desenvolvimento do cristianismo
no Cáucaso. Hoje, este complexo atrai turistas e peregrinos de todo o mundo, desejosos de tocar a eternidade e sentir o sopro da antiguidade. Neste lugar, na borda da civilização, preserva-se uma atmosfera única, onde passado e presente se entrelaçam em um único fluxo de tempo. O Mosteiro de Sumela, situado nas altas montanhas da Cordilheira Pôntica na Turquia, parece flutuar sobre o mundo, preso entre o céu e as rochas. Escondido entre densas florestas e erguendo-se a 1.200 metros acima do nível do mar, este mosteiro parece ter congelado na beira do mundo. Fundado no século IV, tornou-se desde então um símbolo de solitude e paz espiritual. O olhar sobre ele provoca a sensação de ter sido transportado para outro mundo, onde o tempo desacelerou seu curso, deixando apenas vestígios dos antigos monges que aspiravam ao céu. Sumela impressiona com sua solução arquitetônica. O mosteiro está literalmente cravado na parede vertical da rocha. Suas fachadas se fundem com a rocha montanhosa, criando a ilusão de que é parte da própria natureza. As paredes de pedra, desgastadas pelo tempo, são tingidas em tons de cinza e marrom, refletindo a luz e as sombras que mudam constantemente com o movimento do sol. Janelas estreitas e varandas servem como lembretes das dificuldades enfrentadas pelos monges que viveram aqui, longe da civilização. Os interiores, adornados com afrescos, contam a história da vida de Jesus Cristo e dos santos, absorvendo a paleta da floresta e do céu do lado de fora. Um fato interessante é que, segundo a lendas, os fundadores do mosteiro, 2 monges de Atenas, foram guiados até aqui por uma visão de São Lucas. Eles encontraram uma ícone da Mãe de Deus em uma caverna, o que os levou a construir o mosteiro exatamente neste local. Esta ícone, segundo a tradição, possui um poder milagroso e ainda atrai peregrinos de todo o mundo. Um dos momentos mais emocionantes da visita a Sumela é o caminho até lá. A estrada serpenteia por densas florestas, revelando vistas deslumbrantes das paisagens montanhosas e cachoeiras. Cada passo na trilha que leva ao mosteiro lembra que o caminho espiritual é sempre difícil e cheio de provações. No ponto final, na plataforma diante do mosteiro, uma panorâmica de tirar o fôlego se abre. Florestas e montanhas, nuvens flutuando abaixo do nível dos seus olhos e a sensação de que o mundo ficou longe embaixo, enquanto você está na beira do mundo, onde tempo e espaço perdem suas formas habituais. No coração da Grécia, entre rochas imponentes e vales pitorescos, erguem-se os peculiares mosteiros de Meteora. Este lugar não apenas impressiona pela sua grandiosidade, mas parece ter sido tocado pelas mãos dos deuses. Meteora, que se traduz como pairando no ar, justifica seu nome. Os mosteiros parecem flutuar entre o céu e a terra, habilmente empoleirados no topo de majestosas colunas de rocha. Esses gigantes de pedra, moldados ao longo de milhões de anos, criam a impressão de que foram esculpidos especialmente para essas sagradas moradas. Aqui, entre nuvens e raios de sol, cada convento se assemelha a um castelo de antigas lendas, defendendo-se à beira do mundo. As rochas de Meteora, elevando-se a até 600 metros, serviram por séculos como proteção para os monges que buscavam se isolar da agitação mundana. Esses bastiões naturais são compostos de
conglomerado e arenito, conferindo-lhes um padrão textural único, listras verticais e desenhos que lembram manuscritos antigos. Quando os raios de sol deslizam por suas superfícies, parece que as próprias rochas ganham vida, contando sua história ancestral. À noite, mergulham em um misterioso crepúsculo, envolvendo-se em uma aura mística. Ao longo de muitos séculos, os monges subiam até suas moradas por escadas de corda e elevadores, o que acrescenta ao lugar uma atmosfera de aventura e bravura. Curiosamente, durante seu auge, aqui funcionaram 24 mosteiros, mas até os dias de hoje restaram apenas 6, cada um guardando seus próprios segredos e relíquias. Entre eles, o Grande Meteoro, o maior dos mosteiros preservados, fundado no século XIV. Dentro de suas paredes de pedra podem ser encontradas antigas frescas e ícones que, como testemunhas vivas, narram as tradições espirituais e a fé de seus criadores. No entanto, a descoberta mais surpreendente aguarda aqueles que observam atentamente as rochas. Em algumas delas, ainda é possível ver cavidades e buracos esculpidos à mão, que um dia serviram para fixar escadas e pontes. Esse fato lembra a incrível inventividade e persistência daqueles que se esforçaram para criar essas sagradas moradas nos locais mais inacessíveis. Meteora é não apenas uma obra-prima arquitetônica, mas uma lenda viva que continua a inspirar e fascinar todos que decidem ascender a seus cumes. No sudoeste da península de Afon, nas falésias rochosas, como que pairando nas nuvens, ergue-se o mosteiro de Simonos Petras. Este surpreendente complexo, nomeado em homenagem ao monge Simeão, parece flutuar à beira da terra, elevando-se sobre o mar Egeu a mais de 300 metros de altura. Fundado no século XIII, o mosteiro impressiona pela sua localização e arquitetura. Parece desafiar as forças da gravidade, agarrando-se à rocha como um ninho de águia. Os primeiros raios de sol, rompendo a névoa matinal, envolvem Simonos Petras com uma luz dourada, destacando suas paredes de pedra e varandas de madeira. A majestosa estrutura, composta por vários andares, ergue-se sobre os íngremes declives, criando a impressão de que brotou da própria rocha. Os tons brancos e cinzentos da pedra, contrastando com a vegetação circundante, tornam o mosteiro ainda mais enigmático e sedutor. Escadas íngremes e corredores estreitos no interior conduzem a antigas celas e capelas, onde o tempo parece ter parado, mergulhando os visitantes em uma atmosfera de retiro espiritual. A lenda conta que o santo Simeão escolheu este lugar após uma visão, na qual lhe apareceu uma luz que emanava do topo da rocha. Ele interpretou isso como um sinal e decidiu fundar aqui um mosteiro, que se tornaria não apenas um local de oração, mas também um símbolo da fé e resiliência humanas. As soluções arquitetônicas empregadas na construção impressionam pela sua engenhosidade e ousadia. O edifício parece fundir-se com a paisagem, tornando-se parte integrante dela. Curiosamente, o mosteiro de Simonos Petras foi um dos primeiros em Afon a adotar sistemas de coleta de água da chuva. Isso permitiu que os monges sobrevivessem em condições de acesso limitado à água potável, especialmente durante a temporada de verão. Os reservatórios internos, habilmente embutidos na estrutura, garantiam ao mosteiro o suprimento necessário. Hoje, Simonos Petras continua a ser um local de peregrinação e retiro espiritual. Suas paredes guardam inúmeras histórias e lendas, e sua localização única atrai viajantes de todo o mundo.
Majestoso e impenetrável, ele lembra tempos em que fé e natureza estavam indissoluvelmente ligadas e as pessoas buscavam tocar a eternidade, erguendo suas moradas à beira da terra. O mosteiro de Rila, um dos mais significativos centros espirituais da Bulgária, está escondido no coração das montanhas Rila, a mais de 1000 metros acima do nível do mar. Este lugar, protegido pela Unesco, parece flutuar na fronteira entre o céu e a terra, e sua história remonta ao século X. Aqui, entre rochas e florestas densas, o mosteiro se ergue como um majestoso guardião do silêncio e da paz, protegendo seus segredos medievais. A arquitetura do mosteiro impressiona. Suas paredes brancas contrastam com os vibrantes afrescos e as arcadas em preto e branco conferem-lhe um aspecto quase de conto de fadas. Esta fortaleza do espírito parece ganhar vida sob a luz do sol, quando seus raios deslizam sobre as cúpulas e torres. É difícil imaginar como, em um lugar tão remoto, foi possível criar tal obra-prima. As paredes do mosteiro escondem mais de 300 cômodos, e cada canto deste espaço sagrado guarda vestígios de milênios de história. No centro da comunidade ergue-se a Igreja do Nascimento da Santíssima Virgem, com sua imponente cúpula e campanário que parece ansiar por tocar os céus. No interior, as paredes estão cobertas por afrescos surpreendentes que, como há centenas de anos, contam histórias da Bíblia, bem como episódios da história e cultura búlgaras. Este mundo colorido, repleto de símbolos e imagens, mergulha o visitante em uma atmosfera de espiritualidade e tranquilidade. Atraem a atenção os elementos de madeira entalhada que adornam os interiores. É uma verdadeira arte, onde cada detalhe é esculpido com amor e maestria. Olhos se deparam com complexos ornamentos e cenas que parecem ganhar vida diante deles. Dizem que os mestres que criaram essas obras-primas colocaram sua alma e coração em seu trabalho, e isso é sentido mesmo séculos depois. O mosteiro de Rila foi e continua a ser um dos mais importantes centros culturais e espirituais que sobreviveu a tempos de prosperidade e declínio, guerras e paz, mantendo sua relevância para o povo búlgaro. Um fato interessante: no território do mosteiro há uma impressionante coleção de manuscritos e livros antigos, muitos dos quais são exemplares únicos. Este tesouro literário permite vislumbrar o passado e entender como se desenvolveu a escrita e a cultura búlgaras. Um dos mais conhecidos itens em exibição é o Estatuto de Rila, elaborado pelo fundador do mosteiro, São João de Rila. O mosteiro de Rila não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas um testemunho vivo da história e do legado espiritual da Bulgária. Imerso na verdura e grandeza das montanhas Rila, continua a inspirar e atrair peregrinos e turistas de todo o mundo. Parece que o tempo aqui flui de maneira diferente, permitindo que cada um que atravessa o limiar do mosteiro toque a eternidade e sinta o sopro dos séculos. Altamente nas montanhas de Montenegro, como esculpido na rocha, ergue-se o mosteiro de Ostrog. Ele parece flutuar sobre o vale, como se estivesse prestes a se fundir com os céus. Esta santidade, construída no século XVII, é conhecida não apenas como um importante centro do ortodoxismo, mas também como um lugar onde os milagres se tornam realidade.
O mosteiro, literalmente, se sustenta à beira de um penhasco, e suas paredes brancas se destacam contra o duro cenário montanhoso. Parece que ele brotou diretamente da rocha, unindo-se a ela em um todo. Quando se observa Ostrog à distância, ele parece pequeno e frágil, mas à medida que se aproxima, sua grandeza e escala tornam-se cada vez mais impressionantes. As paredes do mosteiro parecem talhadas da própria rocha, e suas galerias e terraços oferecem uma vista deslumbrante das montanhas e vales ao redor. O sol refletindo nas paredes brancas cria a ilusão de que toda a construção brilha de dentro para fora. Dentro do mosteiro reina a penumbra. Ícones e afrescos cobrem as paredes, mergulhando os visitantes em uma atmosfera de espiritualidade e serenidade. Ostrog não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um lugar onde muitos atribuem curas. Milhares de peregrinos de todo o mundo vêm aqui para tocar as relíquias de São Basílio de Ostrog, que são guardadas no mosteiro. Dizem que essas relíquias possuem um poder milagroso e muitos visitantes afirmam ter encontrado alívio e cura para suas doenças. É interessante notar que o mosteiro de Ostrog é um dos poucos lugares onde ortodoxos, católicos e muçulmanos rezam juntos. Este lugar surpreendente simboliza unidade e paz, atraindo pessoas de diferentes crenças e culturas. A subida ao mosteiro através das trilhas montanhosas é, por si só, um desafio, mas o esforço vale a pena. No topo, não só se revela uma vista deslumbrante, mas também a sensação de que aqui, à beira do mundo, é realmente possível tocar algo grandioso e eterno. Skellig Michael é um antigo mosteiro situado no alto e rochoso cume de uma ilha no Oceano Atlântico, a cerca de 12 quilômetros da costa sudoeste da Irlanda. Este mosteiro, datado do século VI, é como um navio de pedra congelado em um mar tempestuoso. Abrigo de monges que escolheram a vida à beira do mundo habitado. Skellig Michael, ou Miguel Escaleno, é conhecido por suas únicas terraços em degraus, que transformam a paisagem árida em um espaço sagrado. Aqui, no topo da rocha, os monges buscavam solidão e iluminação espiritual, cercados apenas pelo mar e pelo céu. A paisagem da ilha lembra cenários de um filme fantástico. Trilhas estreitas levam por degraus íngremes, esculpidos diretamente na pedra, subindo até as celas e capelas, construídas com pedras brutas, sem o uso de cimento. De cima, a vista deslumbrante das águas infinitas do Atlântico parece sem fundo e eternamente mutável. O clima severo e a isolação tornaram este lugar um verdadeiro desafio para seus habitantes. Ventos sopram constantemente e as ondas batem com força nas rochas, criando a sensação de que a ilha está sempre à beira da extinção. A arquitetura do mosteiro surpreende pela sua simplicidade e funcionalidade. As celas de pedra, que lembram colmeias, serviam de abrigo para os monges, protegendo-os dos ventos e da chuva. 8 dessas estruturas sobreviveram até os dias de hoje, representando um exemplo da arquitetura da Alta Idade Média, que surpreendentemente combina elegância e praticidade. Nessas paredes, a vida estava centrada na oração e na contemplação, bem como na luta pela sobrevivência em condições de total solidão. Curiosamente, no século IX, o mosteiro foi atacado por vikings, mas resistiu a essa provação, continuando a servir como abrigo para os monges por mais alguns séculos. Apesar de sua isolação, Skellig Michael tornou-se um símbolo de resistência e fé, atraindo peregrinos e exploradores de todo o mundo.
Hoje em dia, a ilha é protegida como um patrimônio mundial da Unesco e é um destino popular para turistas, que são atraídos não apenas pela história e arquitetura, mas também pelas vistas incríveis que se abrem de seus cimos. A cada primavera, quando os puffins atlânticos retornam à ilha, Skellig Michael ganha vida com cores e sons, transformando-se de um bastião de pedra em um pitoresco recanto da natureza. Essas aves que habitam aqui em milhares tornam-se um símbolo de renascimento e continuidade da vida, mesmo no lugar mais remoto e severo da Terra. Sua presença lembra que, mesmo à beira do mundo, sempre há vida e esperança. Mont Saint-Michel, um dos mosteiros mais famosos do mundo, ergue-se sobre uma ilha rochosa na costa da Normandia, França. Esta obra-prima arquitetônica medieval que se eleva sobre o mar e as praias de areia parece flutuar entre o céu e a terra, atraindo olhares com sua aparência mística e majestosa. Neste lugar, onde a natureza e a criação humana se fundem, cada elemento evoca tempos antigos e buscas espirituais. A ilha de Mont Saint-Michel, cercada pelas águas da baía, ganha uma magia especial durante as marés. Quando a maré sobe, a água rapidamente se eleva e a ilha parece ser cortada do continente, transformando-se em uma fortaleza enigmática, erguendo-se sobre as ondas espumantes. Durante a maré baixa, vastas extensões de areia se revelam, criando a impressão de que o mosteiro repousa em um imenso deserto, acentuando sua desconexão do mundo. Ao contemplar essa visão grandiosa, é impossível não pensar em quão desafiador foi construir e manter a vida do mosteiro em tais condições. A arquitetura de Mont Saint-Michel é uma combinação única de estilos e épocas. Os pináculos góticos se elevam em direção ao céu como se tentassem alcançar as alturas, enquanto as paredes e torres maciças conferem ao mosteiro a aparência de uma fortaleza impenetrável. Dentro do mosteiro reina uma atmosfera de paz espiritual e grandeza, onde os altos arcos e janelas estreitas criam um jogo de luz e sombras, preenchendo o espaço com uma aura misteriosa. Durante séculos, o mosteiro serviu como um local de peregrinação e inspiração espiritual para muitas gerações, testemunhando uma fé inextinguível e uma busca pelo divino. Curiosamente, Mont Saint-Michel, desde tempos remotos, atraiu não apenas peregrinos, mas também artistas, escritores e acadêmicos. Suas paisagens pitorescas e arquitetura surpreendente inspiraram a criação de obras de arte e estudos científicos. A ilha tornou-se um símbolo não apenas do patrimônio religioso, mas também cultural, unindo história, arte e espiritualidade. Hoje, Mont Saint-Michel continua a ser um dos destinos turísticos mais visitados da França, atraindo milhões de pessoas de todo o mundo. Apesar de sua popularidade, o mosteiro mantém uma atmosfera de solitude e mistério, permitindo que cada visitante toque a eternidade e mergulhe em um mundo onde o tempo parece ter parado. Majestoso e impenetrável, permanece como um símbolo de resistência e força espiritual, atravessando séculos e permanecendo intocável pelo tempo.